Meu amigo Denison, que também é adventista e parapentista, por volta das 8 horas da manhã me ligou convidando para fazer um voo de parapente. E aí, Betão? Fala, meu irmão Denison. Tá dormindo ainda, cara? Você me acordou, cara. Tô a fim de dar um voo, tá afim? Voar, cara? Aonde? Castelo, lá na rampa de Ubá. Tá bom, eu vou, não tô fazendo nada hoje mesmo, tava dormindo. Aí fui, aprontei meus equipamentos, capacete, se estava tudo certinho, o paraquedas reserva, enfim, todo o equipamento. E quando o Denison já estava chegando, eu ia descendo as escadas lá com o meu equipamento, eu notei que algo estava faltando ali. Mas eu não conseguia me lembrar de algo, do equipamento que estava faltando. Depois me veio assim como um estalo na cabeça, que estava me faltando entrar em comunhão com meu Deus, antes de sair de casa para fazer esse esporte, que é um esporte de altíssimo risco. Então eu voltei, deixei o equipamento, ajoelhei, fiz uma oração a Deus, pedi permissão para Ele para fazer esse voo, essa brincadeira, esse esporte. Sentei e estudei a lição do dia, que até, por sinal, falava que tudo tem o seu tempo. Feito isso, peguei o equipamento, me despedi da família e me encontrei com o Denison e nós então chegamos na rampa por volta das 9h30 e ficamos esperando, até formar mais ou menos uns 20 parapentistas. O dia estava lindo, porém nós sempre queremos o melhor. Achávamos assim, vamos esperar um pouco mais, até que o tempo fique melhor. Mas aconteceu que depois do meio-dia o tempo começou a mudar, o vento de norte, que é o vento daquela rampa de Ubá, para vento sul. Começou uma sutil mudança e aquilo foi ficando cada vez mais forte. Alguns parapentistas decolaram, o Denison decolou. Eles não tinham muito na mão o parapente estava assim, um pouco sem controle. Todos eles com rádio começaram a se comunicar, dizendo, olha, não está muito bom, está muito batido o tempo. E eu estava sem rádio, sem poder me comunicar com os meus colegas. Mas até então, naquele momento, como outras vezes eu já decolei com um tempo turbulento, eu nunca podia imaginar o que ia acontecer segundos depois. Então a preocupação maior naquele momento é que nós, não só eu, mas todos os pilotos, queria comunicar com o Beto, falar, Beto, o vento está sul, vê se afasta da rampa, saia da margem de rotor. E naquele momento nós não tínhamos como nos comunicar. De repente, eu comecei a levar uma fechada, e é normal em parapente, no voo livre, você levar uma fechada, mas não como naquele dia. Levei uma fechada, voava mais um pouco, outra fechada e outra, umas 4 fechadas eu tomei. Até que de repente eu resolvi partir para o vale. Nessa de partir para o vale, eu estava alto do relevo da rampa e eu fui ladeando o relevo até a ponta para depois tomar para o vale. Quando eu estava exatamente na iminência de ir para o vale, eu tomei uma fechada de aproximadamente 70% do parapente e dei o comando que é normal para quando se fecha o parapente, ou seja, o parapente fechou desse lado, eu pesei o corpo do lado direito e também o batoque um pouquinho, para ele sustentar o lado que está aberto e depois ele reinfla o lado que está fechado. Mas, como a turbulência era muito forte, ele orelhou, deu uma orelhada do lado de cá e entrou em espiral. E eu fiz tudo que era possível um piloto fazer para sair dessa espiral. Só que cada vez ele ia aumentando mais. E depois eu comecei a entrar em looping, que é um movimento de acrobacia, mas muito radical, do qual eu não consegui sair. Só me veio uma coisa na cabeça, uma palavra, um nome. Jesus Cristo. Eu gemia e ao mesmo tempo dizia, Jesus Cristo me salva, Jesus Cristo me salva, em voz alta eu dizia, Jesus Cristo me salva. E eu nem olhava para os lados, porque senão eu teria ficado tonto. E o sangue sai da cabeça e você perde os sentidos, e aí não tem jeito mesmo. No último segundo não tinha mais jeito, soltei o reserva, sem saber o que ia acontecer, porque eu não sabia se com o reserva aberto o parapente ia parar o giro. E ele, graças a Deus, parou o giro.
foi quando então o vento tocou ele para uma rocha. Ele teve um impacto muito forte nessa rocha e depois uma queda livre, acredito eu, uns 100 a 150 metros livre. E naquele momento eu confesso que eu achei que o pior tinha acontecido. Despenquei pedra abaixo com aquele equipamento, caindo, caindo e caindo, até que encontrou uma única árvore que tinha. E essa árvore, o parapente, o reserva, seguraram ali naquela árvore. E eu fiquei pendurado, um pouco tonto, ainda sem saber o que fazer, com o corpo na pedra, a selete que me protegeu, né, da pancada. Aí eu segurei nas raízes da árvore, fui para trás da árvore e fiquei ali aguardando. Aí eu lembrei que eu tinha um celular. Tentei ligar, isso passaram uns 10 minutos, não conseguia falar com o Denison. De repente, quando eu desliguei o celular, o Denison ligou para mim. E eles aqui estavam apavorados. Quando eu falei, Denison, tá tudo bem, eu não tenho nenhum arranhão. Eu fiquei aproximadamente 1 hora ali, num lugar minúsculo, onde brotou aquela árvore. Nesse tempo que eu fiquei ali, eu pude meditar sobre a minha vida, sobre o que eu estava fazendo da minha vida, sobre a salvação que Deus me deu, porque Deus me deu muito mais do que aquilo que eu pedi. Porque para mim eu não ia ter a salvação para viver mais um dia sequer nessa terra. Chegou o helicóptero então para me fazer o resgate e me rebocou. E isso com as hélices do helicóptero girando a mais ou menos uma distância de 60 a 80 centímetros da pedra, 40 metros acima de mim. Era outro risco enorme, enorme, porque é uma região é uma grota, uma região de turbulência. O vento entra e faz isso, roda. Então, logo depois eu entrei no helicóptero, chegando lá em cima, aí baixou o cabo, puxou o outro rapaz, que ficou do lado de fora, quem me resgatou, e ele deu uma volta lá na rampa, foi lá no buraco novamente, no local que eu fiquei, e veio para este campo aqui. E quando eles pousaram, a adrenalina estava muito forte, podíamos perceber até eles tremerem também, tão difícil que foi o resgate. Um deles, então, chamou o Beto, falou que queria dar um abraço nele, porque quando ele foi até lá fazer o resgate do Beto, ele percebeu que naquele local era rocha pura e só havia uma única árvore com estrutura suficiente para aguentar o impacto e o peso do equipamento e do Beto. E que aquela árvore tinha sido plantada por Deus somente para salvar a vida do Beto. E neste momento, te confesso que fiquei muito feliz, muito alegre e até arrepiado por saber que Deus é tão bom que Ele sabia quando deixou nascer aquela árvore lá, que aquela árvore ia ter uma utilidade muito grande de salvar a vida de um filho dele. Aqui havia umas 150 pessoas, ou mais. Para outras pessoas que viram o que poderia ter ocorrido na vida dele, com certeza começaram a refletir um pouco mais e a pensar um pouco mais na vida. Deus me deu uma salvação e oportunidade maravilhosa de dar esse testemunho que eu estou dando da salvação que Deus me deu.